Em nome do Senhor Jesus, neste momento nós queremos lhe render honra, glória e louvor. Pedimos, ó Deus, que através das ondas do rádio, que através das ondas da TV, aonde esse programa alcançar vidas, que essas vidas sejam, ó Deus, ricamente abençoadas, que essas vidas, ó Deus, sejam realmente tocadas, transformadas pelo teu poder e pela tua graça. Nós apresentamos, ó Pai, todo esse programa e tudo que aqui for falado, for discutido e for pregado, seja, ó Deus, com o único propósito de lhe honrar e de abençoar as vidas que estarão ouvindo e assistindo. Nós oramos crendo na tua promessa de estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, para mim é mais uma vez motivo de alegria estar compartilhando a palavra com os irmãos do programa Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi aqui. É uma alegria muito grande estar nesse programa. Nesta manhã, eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Êxodo 14, a partir do versículo 5, que fala da saída do povo de Israel do Egito. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Então aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endurecera o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército. Alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram-se e os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste, fazendo-nos sair do Egito, perecer agora? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Não é esta a palavra? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Essa é uma passagem bastante interessante, e quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção duas palavras de origem hebraica: Pi-Hahirote e Baal-Zefon. Duas palavras que não foram traduzidas. E eu fui pegar essas palavras para tentar entender o que o texto estava dizendo. Então nós descobrimos que Pi-Hahirote significa, entre outras coisas, um atoleiro, um mangue. E Baal-Zefon, Baal é o nome de uma divindade mesopotâmica, e Zefon significa que vigia. Então nós temos aqui um atoleiro e um Baal que estava vigiando. Diante do contexto, dá para a gente interpretar mais ou menos o que estava acontecendo ali. O povo de Israel havia chegado diante do mar, do lado havia grandes montanhas, e atrás
nós vamos encontrar os egípcios vindo furiosos contra eles. Mas antes que os egípcios venham, o que nós observamos é que o Baal-Zefon viu a circunstância. O Baal-Zefon observou em que pé estava a fé, a crença desse povo. Ou seja, Israel estava num atoleiro de incredulidade, atolado na lama da falta de fé, da falta de coragem, da idolatria, do pecado, da destruição. O povo estava com o coração contaminado. E quando o Baal-Zefon percebeu, porque isso tudo era um projeto do faraó, ele deu corda para que o povo fosse, para depois ele buscar de volta. E o plano dele estava até funcionando, porque o próprio povo, quando viu a situação, queria realmente voltar para o Egito. Então, observamos aqui o seguinte, meu querido, eu quero que você pegue a prática do que vamos falar para a tua vida agora. Entenda uma coisa, o inimigo ele não nos ataca quando estamos bem espiritualmente. O inimigo não nos ataca quando estamos fortalecidos espiritualmente. O nosso adversário, ele não vem contra a nossa família, contra a gente, quando estamos na brecha orando, quando estamos indo à igreja, quando estamos louvando, quando estamos fortes espiritualmente. Não, o inimigo sabe que não adianta atacar frontalmente uma barreira intransponível. Ele sabe quando estamos bem. Então, o Baal-Zefon desse mundo, ou seja, o diabo, ele fica sondando, ele fica na espreita, ele fica na observação. E no momento que você entra no atoleiro da incredulidade, no momento que você entra no atoleiro da dúvida, no momento que você entra no atoleiro do pecado, então uma ordem espiritual maligna é dada e os cavalos e cavaleiros do diabo vêm contra a sua vida, vêm contra a nossa vida para tentar matar, roubar e destruir. A ideia do inimigo, então, é observar, é ver, é entender a que momento você está passando da sua vida espiritual para vir com tudo contra você, para vir com todas as suas forças destrutivas contra a sua família, contra o seu lar, contra a sua vida. Por isso, meu querido, vai aqui o alerta da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: não devemos ignorar os ardis de Satanás. Meu querido, muito cuidado. Seja vigilante, seja uma pessoa alerta. Bem-aventurado aquele servo que estiver vigilante. Meu querido, seja sempre uma pessoa atenta aos acontecimentos. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é espiritual. Nós, como crentes em Jesus Cristo, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que estamos no meio de uma batalha espiritual e o nosso adversário não está de brincadeira, o nosso adversário não está com misericórdia nenhuma, ele vem para destruir com todas as suas forças. Nós observamos aqui o texto bíblico que a nação de Israel já estava vencida. Antes mesmo de Faraó chegar ali, ela já estava vencida. O povo já estava voltando no seu coração para o Egito. O povo já estava entregue de novo ao pecado. E naquele momento, se Moisés não toma frente, se Moisés não clama, se Moisés não busca, se Moisés não intercede pelo povo, ali mesmo estaria a destruição da nação de Israel. Mas louvado seja Deus que Moisés, pelo menos Moisés, estava na brecha e Moisés estava clamando pela nação de Israel. Olha, talvez você diga assim: pastor, só eu sou crente lá em casa, só eu que oro pela minha família. Meu querido, glória a Deus pela sua vida, não reclame não. Se somente você é servo na tua casa, se somente você é crente na sua casa, continua na brecha, continua orando, porque Moisés, o único que estava na brecha aqui, Deus deu a vitória, porque quando o faraó estava chegando para matar, roubar e destruir o povo de Israel, Moisés levantou o seu cajado, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a seco e os cavalos e carros de faraó foram engolidos pelo mar, e do outro lado, Miriam, juntamente com todo Israel, cantaram e dançaram o hino da vitória, porque Deus estava protegendo os seus filhos.
O que eu quero que você entenda é que Deus precisa que nós estejamos na brecha. O que eu quero que você entenda é que o nosso adversário está na observância, está olhando, está na espreita. E se nós atentarmos para a palavra de Deus, se nós atentarmos para o que o Senhor está nos orientando, nos dizendo no dia a dia, realmente teremos vitória, teremos bênçãos, teremos graça de Deus como Israel teve. Mas cuidado com a tua vida espiritual, cuidado com o teu momento e entenda que no momento de crise você precisa fechar as brechas para que Deus lhe dê a vitória. Não desista de estar atento, não desista de estar vigilante, não desista de estar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E se o inimigo observar que você não está em brecha, que você está na presença de Deus, o maligno não lhe toca. Porque quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus, quando estamos vivendo a palavra de Cristo, nós sabemos que essa proteção é certa. O sangue de Jesus nos umbrais da porta das nossas casas, o sangue de Jesus nos umbrais da porta dos nossos corações, é a certeza que o maligno passará por cima, é a certeza que o maligno não atingirá a nossa família. Por isso, meu querido, ore sempre pela sua família, ore sempre pelo seu trabalho, ore sempre pelos seus filhos, ore sempre pelos seus parentes, vizinhos, amigos, esteja sempre intercedendo, porque nós sabemos que se nós estivermos vigilantes, o inimigo não vem. Mas se nós estivermos despercebidos, desatentos, realmente aí sim abriremos brecha e o inimigo virá. Que esta palavra nesta manhã possa fazer algo impossível na sua vida, porque talvez você esteja desanimado, talvez você esteja um tanto desiludido, mas meu querido, volte para Deus. Volte para Deus nesta manhã, eu te falo em nome de Jesus. Volte-se para a palavra de Deus, confie no Senhor, porque Ele abrirá o mar vermelho que está na tua frente. Ele te dará vitória. Ele fará com que você atravesse do outro lado e tenha essa bênção que você tanto precisa. Israel não tinha outra solução. Atrás estava Faraó com seus cavalos e cavaleiros, do lado havia montanhas intransponíveis, na frente um mar impetuoso, um mar bravio, mas ali naquele momento o milagre de Deus aconteceu e eles passaram e foram vitoriosos. Então, que esta palavra fique no seu coração. Nunca entre no atoleiro da incredulidade, nunca entre no atoleiro da dúvida, da incerteza, da falta de oração, da falta de compromisso, da falta da palavra. Esteja sempre com Deus no teu coração, com a palavra do Senhor, e a vitória será tua, em nome de Jesus. Esta é a minha reflexão para você nesta manhã. Deus te abençoe e Deus te guarde. Oremos agora em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor enviou a tua palavra e esta palavra é poderosa para guardar, para livrar, para proteger. Nesta manhã nós aprendemos, ó Deus, como o povo de Israel se envolveu na incredulidade, na dúvida, no atoleiro da incerteza. E o Baal-Zefon, o Deus desse século, observando a fragilidade e o momento crítico da nação de Israel, veio sobre eles com toda a sua fúria e raiva. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor teve misericórdia, Moisés estava na brecha, e o mar vermelho se abriu, e eles atravessaram, e o povo do Egito foi destruído, ali aqueles inimigos foram destruídos, e o povo de Israel, do outro lado do mar, cantou o hino da vitória. Pai querido, abençoe esta família, abençoe esse lar, esse servo que está ouvindo, ó Deus, esta mensagem e que talvez esteja na brecha, que nesse momento, ó Deus, ele possa orar, dobrar os seus joelhos e fechar toda a brecha, que o teu servo, a tua serva, Deus, nesse momento, possa se entregar à oração, possa se entregar à tua palavra e confiar no Senhor para que a vitória venha. Pai querido, em nome de Jesus,
faça uma obra na vida do nosso ouvinte. Em nome de Jesus, ó Deus, atinja os corações nessa manhã. É o que nós oramos, ó Pai, crendo na tua promessa virtuosa, na tua promessa frutífera, que a bênção será dada a cada um, em nome de Jesus, para louvor do teu nome e para a glória do teu nome. Amém. Primeira pergunta de hoje, pessoa que não quer se identificar, mas aqui tem a irmã Regina Blanco coloca aqui do sexo masculino, homem. Ele pergunta ao senhor, pastor Natanael, o que significa coração na Bíblia? E a outra pergunta, só complementar, o senhor já responde as duas. A segunda, diácono pode celebrar a ceia do Senhor? Essas duas perguntas aqui que nos chega hoje. A palavra coração na Bíblia tem o mesmo sentido da nossa vontade pessoal. Então, às vezes nós temos vontades que contrariam a vontade de Deus e outras vezes nosso coração está aparelhado para se envolver para as exigências que Deus quer na sua palavra. A este ponto nós citamos até o Salmo 119, versículo 105, que mostra que há pessoas cujo coração estão envolvidos com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, são pessoas que conseguem memorizar a Bíblia Sagrada e quando há uma proposta para fazer ao contrário do que diz a Bíblia, essa pessoa oportunamente cita a Bíblia Sagrada contrariamente ao desejo da pessoa que está conversando, mostrando que tal colocação é imprópria à luz da Bíblia Sagrada. Agora, é preciso ter cuidado com o coração, como já ouvimos hoje. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração para dar a cada um segundo as suas obras. E eu quero citar uma situação que será oportuna aos nossos ouvintes guardar, porque quando você recebe uma visita de um representante mórmon, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ele lhe oferece um exemplar gratuito do livro de Mórmon e recomenda que você faça uma pesquisa no livro. Só que você pode responder para a pessoa, mas eu não tenho interesse nesse assunto, e ele então aconselha você fazer uma leitura do livro, porque você vai ter uma reação interna que vai mostrar para você se o livro é verdadeiro ou não. Então, eles dizem, você lê o livro e depois ore a Deus se a mensagem é correta. Se você perguntar, mas como é que eu vou saber? Ele vai ensinar você. Se você sentir um ardor no peito, isso representa que é de Deus. E você pergunta, e se eu não sentir esse ardor? Então a resposta será, é porque você não está lendo com vontade. Você está fechando o seu coração. Quer dizer, o que significa que dentro da proposta dessa pessoa muito arguta, ela vai levar você, pessoa simples, a admitir que o livro de Mórmon é de tanto valor quanto tem valor a Bíblia Sagrada, como acabamos de ler aqui no Salmo 119, versículo 11. Então, cuidado com o coração, ele é enganoso. E servir
de coração é a pessoa ter esta colocação de apreciar a Bíblia e de poder colocar Deus na sua frente e assim viver em paz com a sua consciência ou dentro do seu coração. Agora, a pergunta seguinte: diácono pode celebrar a ceia? Nós queremos dizer o seguinte, que a ceia do Senhor é uma celebração que se dá com toda a igreja reunida. Sendo assim, há autoridades na pessoa do pastor, do presbítero, para celebrar a ceia de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, quando ordena as qualificações do pastor que preside então a igreja, e como tal ele preside também a celebração da ceia do Senhor. Agora, dizemos que ocasionalmente há um elemento, um membro da igreja que está doente por algum período alongado e ele não pode estar presente na igreja. Nessas ocasiões, quando não houver um presbítero para levar a ceia do Senhor, nós indicamos um diácono que vá acompanhado e que possa então ministrar a ceia já consagrada na reunião que foi celebrada na igreja para essa pessoa que está necessitada de participar da ceia, como também do conforto de uma visita que pode ocorrer por um irmão nosso, diácono. Pergunta também nos chega hoje de uma irmã, de uma mulher, não quer se identificar. Ela pede para o pastor Natanael Rinaldi explicar a respeito da Trindade. Ela tem muita dificuldade de entender, mas não é a senhora não, muita gente tem, e existem seitas que se aproveitam disso para, digamos assim, enganar até, se possível fosse enganar até os escolhidos, como fala a Bíblia, né? Os incautos, e às vezes os incautos também. Então, ela pede aqui para o senhor explicar a Trindade, pastor Natanael Rinaldi. Em primeiro lugar, honestamente, dizemos que a palavra Trindade não é uma palavra que aparece na Bíblia. Por que não aparece na Bíblia? Porque é uma palavra teológica. E usamos muitas palavras teológicas que não estão na Bíblia Sagrada, porém fazem parte da própria Bíblia. Conforme se estuda a Bíblia Sagrada, vai se poder chegar a essa conclusão. Vamos a um exemplo. Nós afirmamos que Deus tem atributos incomunicáveis. Quer dizer, nenhum ser fora pode ter esses atributos de Deus. Então, explicando razoavelmente, dizemos, por exemplo, que Deus é onipotente. Deus é onipresente. E Deus é onisciente. Se perguntarmos, você poderia encontrar na Bíblia a palavra onisciente? Você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse, mas você não vai encontrar a palavra. É uma palavra teológica que define que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Como aponta no Salmo 134, nós vemos essa colocação sendo feita, porém não aparece a palavra que indica esse atributo de Deus. Salmo 139, começando no versículo 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima,
tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram gravadas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas ainda havia. Ora, estou citando apenas parte do Salmo 139. E ele conclui então este salmo com palavras por mim memorizadas todas as noites em que vou me deitar. Eu peço a Deus antecipadamente: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Versículos 23 e 24. Quem pode negar a onisciência de Deus diante de um salmo desse? Entretanto, existem seitas que negam a doutrina da Trindade, mas afirmam em seus livros de educação religiosa que Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar quando ficasse no jardim do Éden. Será que Deus não sabia que o casal iria pecar, invalidar a sua palavra, quando ele disse ao casal: de todos os frutos das árvores comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Ora, se não sabia, é só ir ao livro do Apocalipse e você vai notar uma declaração: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nem o mundo tinha ainda começado, e já a onisciência de Deus havia preparado o Cordeiro de Deus, como foi declarado também por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Porque Deus é onisciente, sabia que o homem haveria de pecar, mas o recurso para a solução do problema do homem já estava preparado. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então nós dizemos, a doutrina da Trindade explica a existência de um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Texto bíblico, Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um nome, em nome do Pai. O Pai é um título representando uma pessoa, que é Deus o Pai. Em nome do Filho, o Filho é outra pessoa, com o nome de Jesus. E o Espírito Santo, a terceira pessoa, com este próprio nome, que é encontrado na Bíblia Sagrada. Jesus, por sua vez, diz assim, em João 14,16, eu rogarei ao Pai, primeira pessoa, falando com a segunda pessoa,
e ele vos dará o Consolador, como eu próprio. Então, aí está, ministério do Pai no Antigo Testamento, ministério do Filho no Novo Testamento, e no livro de Atos, o ministério do Espírito Santo, outorgando poder a partir do dia de Pentecostes para que o Evangelho fosse pregado com mais eficácia em todo o mundo, como se deu nos dias de Paulo. Então aí está a doutrina da Trindade, repetindo, um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, só para complementar a sua resposta, eu entendo que a primeira parte da sua explicação a respeito à onisciência de Deus era justamente para justificar que essa palavra onisciência não tem na Bíblia, assim como a palavra trindade. Muitas pessoas falam, essa palavra não tem na Bíblia. Seria isso, não? É exatamente isso. Porque nós temos que admitir palavras teológicas, nós usamos. Usando palavras teológicas, mas empregando essas palavras com o sentido apoiado na Bíblia Sagrada. E quem usa muito desse álibi, digamos assim, subterfúgio, são as testemunhas de Jeová. Fala, essa palavra, porque eles não acreditam na Trindade. E essa palavra não tem na Bíblia, né? Agora, a maior incoerência é negar a doutrina da Trindade e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aí está. É uma contradição da própria forma de interpretar a Bíblia Sagrada. E eles batizam testemunho de Jeová? Exatamente, batismo com apoio de Mateus 28, 19. E eles também têm a palavra organização, que eles tanto acreditam, que também não tem na Bíblia. Eu leio no livro deles, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Só existe uma organização que está capacitada para salvar a humanidade, assim como só havia uma arca de Noé que pôde salvar os contemporâneos de Noé. Eu contesto dizendo, primeiro, que a palavra organização não está na Bíblia. E segundo, que a Bíblia não aponta nenhuma organização religiosa como meio de salvação. E ninguém pode reivindicar, quer dizer, reivindicar pode, mas sem apoio bíblico. Só podemos indicar o que está em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Qual é este nome? Jesus Cristo, apontado pelo apóstolo Pedro. E o próprio Jesus, em 14 de João, versículo 6, se autodeclarou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque esse verbo está, ninguém vai, e ao contrário, emprega no passado, ninguém vem, no presente, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus e o Pai, como ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O verbo ser no plural, somos. Duas pessoas constituindo o mesmo Deus. Eles costumam até fazer também uma espécie de zombaria até, ou de chacota, não sei se é a palavra também, mostrando às vezes uma pessoa com 3 cabeças, como pode? Na verdade não é isso, o pastor já explicou. Um só Deus subsistente em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, pastor? Essa é a doutrina da Trindade. A primeira pergunta de hoje é NQI mulher. Esta sigla significa não quer se identificar ou não quis se identificar quando ligou e fez a pergunta para o pastor. Muito bem, a nossa irmã, nosso ouvinte, diz aqui que ela é convertida há aproximadamente 2 anos, mas o seu esposo não é convertido e ele não gosta que ela vá à igreja. Ele costuma arrumar compromissos no momento, no horário de culto, impedindo assim
que ela vá à casa do Senhor. Muito bem, ela tem a preocupação de obedecer ao seu esposo, de viver em harmonia com ele. Ela tem a preocupação de que ele não saia sozinho, mas que ela, como esposa, o acompanhe. Então ela pergunta ao pastor: pastor, se eu não for com ele nesses compromissos que ele arruma para priorizar a casa de Deus, eu estarei pecando, pastor? O que eu devo fazer nesta situação? Queremos dizer à nossa irmã que a Bíblia faz uma recomendação para aquelas esposas cujos esposos não são crentes. Como deve proceder? Então nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, uma orientação do apóstolo Pedro, a partir do versículo 1 até o 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, e é o caso dessa consulta, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. Paralelamente a isto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, dando uma recomendação para esposas cujos maridos não são crentes. Então diz assim o apóstolo, no capítulo 7, repetindo, versículo 10 em diante: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, a recomendação para a irmã é não se apartar do marido numa tentativa de ganhá-lo para Cristo. E para ganhar para Cristo é a posição indicada em 1 Pedro, capítulo 3, conforme nós já citamos aqui, versículos 1 e 2. E aí, então, Deus pode fazer a sua obra nessa família e ambos dizerem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De modo que recomendamos, se a irmã é constrangida a ir em lugares impróprios para um cristão, analise bem. Se for para um passeio, se for para uma coisa assim, um lugar que não tenha qualquer compromisso com a igreja, não há problema nenhum em atender esse convite do seu marido, procurando ganhá-lo no temor de Deus. Então, nessas ocasiões, a irmã sempre faça presente a sua posição, porém, obedeça e ore a Deus para que Deus possa fazer um milagre na conversão dele. A próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo, da cidade do Guarujá. Na verdade, são duas perguntas para o pastor. Eu já vou ler as duas e o pastor, então, poderá, na sequência, responder. Primeiro, pastor, o Rodrigo quer saber qual a situação que impede um cristão de participar da ceia do Senhor. O que impede, o que ele fez, qual ato, qual atitude que o impede de participar da ceia do Senhor. E a segunda pergunta do Rodrigo, ele quer saber o que acontecia com as almas dos que morriam lá no Velho Testamento. Uns iam para o céu e outros iam para o inferno, pastor? Então estão aí as duas perguntas do consulente Rodrigo do Guarujá. Com relação à participação na ceia do Senhor, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo dando orientações de como agir, de como se portar durante a celebração desse ato. Então, ele recomenda que a pessoa
deve examinar-se a si mesmo e, em seguida, sua consciência estando apaziguada, limpa, ele deve participar. Quando a sua consciência acusa, ele deve, então, ter cautela para que não participe de modo indigno. Então, é uma questão muito pessoal. Agora, só a pessoa fica excluída da ceia se ela der um escândalo público, porque aí ela vai ser retirada da comunhão da igreja, vai ser disciplinada, e nesse período de disciplina ela não pode participar da ceia. Entretanto, se forem casos pequenos assim, que a pessoa mesma sinta essa colocação, então, para tirar dúvidas, consulte o pastor antes da ceia, tome informações com ele e participe com a sua consciência tranquila para ser abençoado. Agora, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós muitos fracos, muitos doentes, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, até essa eventualidade de recebermos alguma reprimenda da parte de Deus por estarmos agindo impropriamente na celebração da ceia, ainda tem um objetivo: livrar do dia de juízo. O juízo final que está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, onde diz que aqueles que não tiverem seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então é preferível examinar-se condignamente como vai a sua vida e, se tiver dúvidas, procure o pastor da igreja e assim possa participar da ceia dignamente. Essa dignamente não é questão social. Dignamente diante de Deus. Como estou vivendo diante dele? A segunda pergunta do Rodrigo é uma situação que eu fico admirado, como existem poucos ensinos ligados a essa posição além da morte. Porque desde o livro de Gênesis, nós já tomamos conhecimento de uma palavra que está escrita em português, Seol, traduzida para o hebraico, quer dizer, a palavra Seol, a palavra hebraica, é a palavra que define esse lugar para onde vão as pessoas nesse intervalo entre a morte e a ressurreição. Então, Seol é um lugar que no grego é traduzido pela palavra Hades. E para sabermos a posição para onde iam as pessoas na morte antes da vinda de Cristo, é só ler este texto bíblico de Lucas 16, 19 e 31 e vai notar que Seol, para as pessoas justas como Abraão, como Isaac, como Jacó e outros nobres patriarcas do Antigo Testamento, a Bíblia declara que ele partiu, foi sepultado e sua alma foi para este outro lugar chamado Seol. Seol estava dividido em duas partes, separado por um grande abismo intransponível. Para Seol, para aquelas pessoas justas que serviam a Deus, este lugar era um lugar chamado Seio de Abraão. Considerando a iminência do homem, Abraão foi um homem muito fiel a Deus e constitui ele o pai da fé. Então Deus esse nome Seio de Abraão, indicando o lugar dos salvos do Antigo Testamento, plenamente conscientes, mas aguardando a vinda de Cristo para que ele completasse sua obra no Calvário
e assim pudesse abrir a porta para aquele grupo de pessoas serem transportadas para o céu. Isso nós vemos na ocasião quando o diácono Estevão, ao morrer, olhou para cima, viu Jesus em pé ao lado de Deus, Pai, e assim invocou o Senhor Jesus. Senhor, recebe o meu espírito. Então esse não foi mais para o Seol Hades, mas foi diretamente para o céu. E Jesus, no intervalo entre sua morte e ressurreição, o texto bíblico dizia: não deixarás a minha alma no Seol ou no Hades, nesse interregno ou nesse espaço de tempo. Seu corpo não sofreu decomposição e sua alma foi ao Hades, lugar dos salvos, seio de Abraão, para transportar os santos do Antigo Testamento que até então aguardavam a vinda de Cristo para consumar a obra de redenção, e em seguida aquele grupo de pessoas subiu com Cristo para o céu. Seus corpos estão na sepultura, aguardando a volta de Cristo para que os mortos ressuscitem e os que estiverem vivos nessa ocasião sejam transformados e juntamente subam ao encontro do Senhor nos ares. Os que iam fora desse lugar, os ímpios, que não serviam a Deus, notadamente os pagãos, iam para o lugar que hoje nós chamamos o inferno, onde foi o rico da narrativa de Jesus em Lucas 16. Morreu o rico, foi sepultado. Quando acordou, conscientemente, ele estava num lugar de sofrimento, de fogo ardente, pediu a Abraão para sair dali e não lhe foi permitido. Essas pessoas também estarão aguardando não a vinda de Cristo, mas o dia de juízo em que vão se prostrar para seu definitivo lugar, que é chamado o Lago de Fogo. A próxima pergunta é do Ivan Sérgio. O Ivan Sérgio, ele diz aqui que é da Igreja Assembleia de Deus. Ele pede para o pastor falar o que é viver pela fé, pastor. Viver pela fé é crer no que a Bíblia declara e viver consentaneamente com o que a Bíblia declara. Então, vivemos pela fé. O que é fé? Respondemos com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. Repetindo, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos presentemente, mas que cremos que elas um dia estarão conosco, serão nossas, como a existência do céu. É uma fé que temos, que está baseada na palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu creio nisso, eu estou seguindo a Jesus Cristo, que é o caminho. Agora, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz o texto bíblico: aquele que se aproxima de Deus deve crer, isto é, deve ter fé, que Deus existe, embora não o vejamos. Todo aquele que crê que Deus existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Você quer bênção de Deus na sua vida? Busque a Deus. Agora, se vive uma vida desligada, relaxada, não tem anelo pelas coisas de Deus, é uma pessoa que é chamada incrédula, pessoa sem fé. E o apóstolo Paulo, então, nos conta, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, 8 a 10, ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, ele quer dizer que a salvação não se compra, é um favor de Deus.
E essa salvação que é um favor de Deus para nós, tem uma pessoa que é responsável por esta salvação. É Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé está depositada em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não posso fazer nada meritório que me dê margem que eu possa dizer, eu vou ser salvo. Você pode fazer, mas sabe o que a Bíblia declara? Que as nossas melhores obras, independentemente da nossa fé em Jesus, são como os trapos de menstruação. É meio difícil pronunciar essa palavra, mas é o que está lá no livro de Isaías. De modo que nós precisamos ter esta fé. E quero dizer mais um exemplo para concluir esta aqui. É o caso, por exemplo, do grande reformador Martinho Lutero. Era um homem abnegado, católico, era monge, vivia dentro de certas ocupações, dentro do mosteiro onde ele servia, sempre na preocupação de obras, e cada vez ele ficava mais triste, porque ele reconhecia que não fazia tudo o que devia. Um dia, ele tinha a Bíblia em latim, mas foi lá um monge e lhe deu uma Bíblia. E ele, então, agora tinha uma Bíblia que era dele, a outra era da própria entidade. Ele tinha que ler por lá na estante, para outros lerem também. E ele, manuseando esta Bíblia, ele foi encontrar um texto que serviu de base para a mudança de toda a sua vida. Ele leu aqui em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então eu creio que Jesus veio ao mundo, tomou meu lugar, pagou a minha dívida para com Deus, morrendo a morte expiatória, como diz Pedro, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Estou livre. Como? Pela fé na pessoa de Cristo. E ele leu, então, que o justo viverá da fé. É uma pessoa que é crente, que significa que crê naquilo que lê na Bíblia e está na expectativa dos cumprimentos de todas as promessas que estão na Bíblia. E não esqueçamos, Mateus 26, 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Palavra de Jesus neste livro sagrado é que dá essa esperança para todos nós, crendo na verdade dessa palavra e na verdade da palavra que Jesus falou. A próxima pergunta é da ouvinte Wanda. A Wanda diz aqui que tem muito prazer de servir a Deus. Ela diz aqui que coopera com a sua igreja, lavando a roupa, diz aqui na sua informação. Mas ela se sente assim uma pessoa muito tímida, não consegue orar perto das pessoas. Bom, essa timidez aqui, eu espero que a nossa ouvinte não esteja se comparando com aquela restritiva de Apocalipse 21:8, pastor, que diz que os tímidos ficarão de fora, né? Espero que essa timidez, a irmã não esteja pensando que é essa timidez, porque uma pessoa ser introvertida, recatada, não quer dizer que ela preenche esse requisito da timidez. A timidez é aqueles que não aceitam a Cristo para não serem desfavorecidos na sociedade, não contrariarem pessoas, amigos, então não querem aceitar a Cristo. E aqueles também que negam que são crentes, estão na sociedade, mas ninguém sabe que é crente, né? Então é uma outra situação.
Mas a nossa ouvinte, pastor, ela diz que ela é batizada no Espírito Santo, mas não fala em línguas estranhas. Ela quer saber, pastor, é possível isso? Uma pessoa ser batizada e não falar em línguas estranhas, pastor? Bom, o que nós temos a dizer é que há duas manifestações do Espírito Santo com relação às pessoas. A primeira, que nós lemos lá em João 16, versículos 7 a 9. Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo a vós. Se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é promover o novo nascimento. Essa pessoa é uma nova criatura, porque ela foi convencida do seu pecado, recorreu a Jesus aceitando-o como Salvador e Senhor, e dentro dessa experiência nova na vida, automaticamente, ela não pode negar que o Espírito Santo não esteja com ela. E se não tiver línguas, você tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, em versículo 3, onde uma pessoa, como a nossa irmã descreve, é exatamente uma pessoa que não pode negar a evidência do Espírito Santo na sua vida, muito embora não falando línguas estranhas. Escreveu assim o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, diz, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, uma pessoa como a Wanda, que descreve aqui a sua vida de comunhão com Deus, ela está preocupada? Busque a Deus e essa evidência virá em tempo. Mas a irmã está vivendo uma vida completa de cristã, só que não está aproveitando. Tirar essa timidez, saber que o Espírito Santo já a convenceu do pecado e a prova está que aceitou Jesus como Salvador. Agora, não deixe de buscar a Deus dentro das suas possibilidades. Senhor nosso Deus, humildemente nos dirigimos a Ti pedindo ajuda, pedindo a Tua bênção sobre as pessoas que nos ligaram por problemas vários, notadamente problemas de enfermidade, pessoas acamadas, sofrendo. Neste momento, quando clamamos, estende Tuas mãos para libertar tais pessoas e quaisquer outras que estejam também oprimidas por circunstâncias adversas, dá uma solução favorável para que as pessoas tenham ânimo, Senhor, na continuidade da sua vida. E clamamos também por aqueles que não pediram oração, mas que estão sintonizados conosco, que Tu possas visitá-los dentro da necessidade pessoal. Tua palavra declara no Salmo 139 que Tu conheces o nosso falar, o nosso agir, ainda quando não há uma palavra em nossa boca, tudo sabes. Consequentemente, cremos que Tu podes saber de cada situação de per si, porque a onisciência é característica como dom de Deus. Atende-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando?
Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.